Bom dia, pessoal, tudo bem? Marcel Devides com o canal Livros e Você, e aqui a 20ª resenha desse livro, Dicas de Leitura, os grandes clássicos da literatura mundial. Vamos falar sobre mais uma leitura, um grande expoente da literatura russa do início do século XX, Maxim Gorky, Infância, que faz parte de uma trilogia. É o primeiro livro da trilogia, um livro que eu li durante a estada de minha mãe no hospital. Ela passava por um procedimento nos rins, por um tratamento nos rins, e ao acompanhá-la, eu lia o livro. E é isso, quem gosta da literatura, aproveita qualquer momento livre para ler. No metrô, por exemplo, quem lê se sente curioso para saber o que os outros estão lendo. Então, eu já passei por isso, você deve ter passado por isso também. Aliás, eu já vi pessoas lendo livros do Paulo Coelho no metrô em Roma. E meu primo, certa vez, confessou que no Marrocos, sabe aquelas bancas de livro? Ele viu muitos livros do Paulo Coelho abarrotando a banca de livros. Isso no Marrocos. Pessoal, realmente Paulo Coelho é um grande fenômeno. Vamos falar sobre Infância, Maxim Gorky, um grande expoente da literatura russa. Mais um, pessoal. Alexei Maximovich Pieshkov, sob o pseudônimo Maxim Gorky, que significa o máximo, pessoal. O amargo. É considerado um dos maiores expoentes da literatura de transição russa, ao qual praticamente coincide com um período extremamente delicado para a União Soviética, em que o autor lutou, inclusive, em favor dos operários massacrados pelos cossacos, em evento conhecido como Domingo Sangrento, em 1905. Foi preso algumas vezes, assumiu-se bolchevista e depois voltou-se contra o próprio bolchevismo, defendeu os ideais marxistas, procurou combater o fascismo e clamou pela não adesão de seu país à guerra. Apesar da obra não mencionar exatamente isso, é importante salientar o contexto histórico em que Infância foi escrito, anos 13 e 14, constituindo-se no primeiro livro da trilogia autobiográfica, sucedido por Ganhando Meu Pão de 16 e Minhas Universidades de 23, por justamente expressar através de primorosa narrativa, de forma cortante, fria e aguda, o caráter do povo russo em uma época de repressão, cujas experiências do autor, muito bem extraídas da realidade, são especialmente reveladas conforme a perspectiva do protagonista, o garoto Alexei, que após a morte do pai transfere-se junto com sua mãe para Nizhny, passando a morar com o severo avô, a avó, por quem mais afeiçoa-se, além de seus tios Mikhail e Yakov e seus primos. Então, em princípio, eu fiz um resumo da personalidade de Maxim Gorky e aqui Alexei já foi introduzido como protagonista dessa história, Infância, Maxim Gorky. E assim continua. O pequeno, então, testemunha as mais fervorosas brigas e discussões entre os familiares, iniciando-se pela disputa dos dotes deixados à mãe em herança, tomados pelo avô por ela ter se casado sem sua autorização. Alexei foi também frequentemente vítima das vergastadas de seu avô graças às suas travessuras. As decepções e amarguras do neto, contudo, seguiram-se consecutivamente com a morte de Ciganinho, um menino encontrado abandonado com quem tinha amizade. Vitimado após uma brincadeira de extremo mau gosto empreendida por alguns dos seus companheiros, além da morte de tia Natália ao dar à luz e a saída da mãe da casa por não suportar os humores de avô. Então, as vergastadas, a morte de Ciganinho, um dos seus melhores amigos, tia Natália, a morte após dar à luz, e a saída da mãe de casa por não suportar os amores do avô. Então, são 4 episódios aqui marcantes na história. Os desgostos da família aumentaram quando um incêndio acometeu a tinturaria mantida pelos tios, além da expulsão de Michika após desentendimento com o avô e a destruição da casa recentemente adquirida, minguando as rendas da família. Alexei refugiava-se durante os conflitos, entre aspas, os conflitos familiares, em uma espécie de estufa, onde dormia e, aliás, ao adormecer, ouvia as histórias contadas de avô, histórias contadas pela avó.
Um outro episódio arrefeceu novamente os ânimos de Alexei quando o avô expulsou o inquilino Coisa Boa da casa, um solitário serralheiro com quem o menino conversava, porém mal visto pela família. Em um determinado momento, o avô se propõe a alfabetizar o neto, a mãe volta a casa com o novo marido e posteriormente o garoto entra para a escola e mantém um círculo de amigos de diferentes origens. As emoções, concluindo aqui, pessoal, mais singelas e interessantes da obra, em minha visão, são ilustradas por alguns pensamentos que demonstram a alma russa. 2 pontos. Eu vejo minha infância como uma colmeia, onde várias pessoas simples e insignificantes vinham como abelhas trazer o mel de seu conhecimento e das reflexões sobre a vida, enriquecendo o meu espírito. Muitas vezes acontecia de esse mel ser sujo e amargo, mas todo conhecimento era, mesmo assim, um mel. Os russos, em razão da indigência, em geral adoram distrair-se com a própria desgraça, brincam com ela como crianças e raramente se envergonham de ser infelizes. Confira essa história, Maxim Gorky, Infância, fantástico. Clique, inscreva-se, compartilhe, mande a sua sugestão e eu estarei aqui para resenhá-la, pessoal. Grande abraço e até a próxima.